eu te falo e podes me ouvir. Amém? Glória a Deus. Ô Senhor da glória, papai lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos orar. Agradecer a Deus aberta. Também da vez que contribui. E também oramos para que o Senhor me abra entendimento de que vai ouvir a palavra de Deus essa noite. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, e Pai do Senhor Jesus Cristo, mas só Deus se controlando no dia de hoje, Senhor Deus. E nesse momento, Pai, quero agradecer, dizendo obrigado, Jeová, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, por essa primeira parte desse culto, Deus. Pai, muitos louvaram, Senhor Deus querido, muitos já glorificaram e se exaltaram, Senhor Deus. Eu vi algumas palavras de algumas oportunidades. Pai, nesse momento, Senhor Deus, ora pelos dizimistas e ofertantes, Pai, dessa obra, Senhor. Dessa casa, Pai. Aqueles que são patrocinadores, aquele que dizima de oferta, Pai, até pelo, Senhor Deus, propício, Senhor Deus querido, Deus amado, pelo depósito que vai, Senhor Deus querido, na conta, Pai, da igreja Assembleia de Deus, Monte do Senhor. Pai, nesse momento, Pai, eu quero também orar, Senhor Deus querido, para aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus. Senhor, Pai, nesta noite, Pai, eu te peço, Senhor Deus querido, Espírito Santo, que me ajude, Senhor Deus querido, a ministrar essa palavra que vai ser pregada nesta noite, Senhor. Espírito Santo, trabalhe nos ouvidos, aonde essa mensagem chegar aos tipos de homens e mulheres, jovem, adolescente e criança, que venha, Senhor Deus, edificar pelo poder que tem a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu, Senhor Deus querido, Deus, te peço também nessa noite, Deus, que o Senhor venha neutralizar tudo aquilo que pede e flui no culto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pegue sua Bíblia junto comigo. Pegue sua Bíblia e abre no livro de Aleluia. De Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E no seu versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. É a mensagem que Deus está te dando nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. E vamos ler para ganhar tempo nessa noite. Eu não sei como. Aleluia. Vai ser pregado, mas eu digo e falo que eu sou carente que o Espírito Santo de Deus venha me usar nessa noite. Amém? Romanos 5,12. E diz assim a santa maravilhosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Pelo que como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, aleluia, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei, aleluia, porque até a lei está o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ou qual é a figura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a figura daquele que havia de vir? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela
ofensa, de morrerão muitos, muito mais a graça de Deus e pela graça que é do só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos. Amém. Pode citar. Amadas e ouvintes do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem que Deus nos traz nessa noite é uma mensagem a qual Deus quer nos incomodar ou despertar através dessa palavra. Sabemos, meus amados, o pecado que ao mundo, através de Adão, louvado seja o nome do Senhor, todos conhecem a história de Adão e Eva no jardim do Éden. Todos conhecem. Não é mais necessário eu explicar sobre o fato que aconteceu. Através do pecado de desobediência. Um pecado de desobediência. Porque Deus deu uma ordem e o homem deveria obedecer a ordem de Deus. Mas veio isso pela voz de uma serpente. E essa serpente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, disse para a mulher que se a mulher comesse daquela árvore proibida, ia ser como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ela comeu. Aleluia, que sabe, Adão pregava para aquela mulher chamada Eva, que se comesse do fruto, o mesmo jardim, ela ia morrer. Satanás também é super inteligente, ele conhece aonde é a fraqueza do homem. Ele sabe aonde é que o homem, aleluia, ele é fácil cair. Às vezes é mulher, às vezes é dinheiro. Observe que por conta de mulher, o homem, ele se desvia da presença de Deus. O homem, aleluia, ele tem buscado a fama só para ter mulheres e mulheres. Homens que largam de estar com a presença de Deus para prostituição. E a arma que Satanás usa é a mulher. Satanás sabe que se ele usar a mulher em toda a vida, é uma arma poderosa. Muitos jovens têm saído da presença de Deus. Muitos homens têm caído em adultério, fornicações, por conta de uma mulher. Ai desta mulher que faz o homem pecar. Mulher é uma coisa maravilhosa. Se não fosse mulher, eu não teria nascido. Através da mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio ao mundo. Maria, ela era bem-aventurada do que todas as mulheres do mundo. Ela era bem-aventurada porque ela teve um privilégio de gerar o nosso Cristo. E Satanás, quando ele é invejoso, ele usa mulheres para desviar o homem do caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, enfrentou urso, fera
enfrentou gigante, mas por conta de uma mulher, ele caiu. Agora a mensagem, meus amados, eu quero destacar aqui que pelo homem veio o pecado no mundo. Adão, se ele fosse humilde, pelo menos humilde, que dissesse: Senhor, tive uma fraqueza, vacilei, pequei, me perdoa. Se jogasse no chão, se apostasse diante de Deus, implorasse pela misericórdia, Deus ia usar de misericórdia e perdoar Adão. Mas em vez disso, Adão jogou a culpa. Quando Deus pergunta a Adão: por que comeste o fruto proibido que eu te passei a visão? Aí Adão disse: a mulher que tu me daste. Quer dizer que Deus foi culpado? Não. Tu que se queixa-se, a alma vivente, se queixa-se não do seu próprio pecado. Se queixa-se não do seu próprio pecado. Mas muitas pessoas, aleluia, têm procurado a rodeio só para ser humilde, e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pequei. E aí, meus amados, sabemos que a gente fomos, aleluia, excluído, aleluia, da uma oportunidade da salvação eterna. Antes, quando o homem, ele não pecou, ele podia falar com Deus, ele podia andar com Deus. A Bíblia em Gênesis vai narrar que Deus passeava no jardim, no Éden, com Adão, conversa de amigos, aleluia, no jardim. Mas em vez disso, aleluia, ele pecou. Ele perdeu, aleluia, essa intimidade com Deus. Passado o tempo, só podia 3 tipos de categoria de pessoas falar com Deus. Porque o pecado fez a separação do homem com Deus. Está aqui Deus em cima, né? Onde o microfone está aqui o pecado, né? Fazendo a separação e para o homem não falar com Deus. Mas no Antigo Testamento você vai ver vários homens falando com Deus. Mas a categoria de homens que falavam com Deus era rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Somente essas 3 categorias poderiam falar com Deus. Mas um dia Jesus foi tão misericordioso com nós. Aleluia! Louvado seja Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem justo sequer. Eu imagino que não foi somente um dia, mas aleluia, foi a decorrer de dias por dias, Deus ali implorando: Pai, envia a mim, Pai, envia a mim, Pai, envia teu filho. Aleluia! Como Deus, ele é tão misericordioso, o amor de Deus é tão grande por nós, que ele envia o Filho Jesus Cristo, aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É interessante que o homem, aleluia, ele pensou em matar Jesus Cristo. E aí o rei, aleluia, Herodes, ele proclama e pede para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Muitas crianças morreram, aleluia, pelo esse mandato do homem, do sistema daqui da terra. E aí mataram várias crianças.
Mas Jesus, sempre desde criança, ele fugia da aparência da morte, porque não era chegada a hora dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali é interessante que quando eu vejo essa passagem, aleluia, eu me lembro de aquelas figurinhas engraçadas do Instagram, às vezes no YouTube, né? Que quando, aleluia, vem um boneco que diz assim, né? Boneco terrestre, e diz assim: rapaz, Jesus, a gente está aguardando Jesus já tem um bom tempo. E aí vem uma personagem, né, de outro planeta, e aí diz: poxa, Jesus, eu vejo ele todos os dias ele vai lá no meu planeta, né? E aí aquele ser de outro planeta diz, né? É um desenho engraçado, mas tem um sentido. Mas pergunta: o que foi que vocês fizeram quando ele veio aqui no planeta de vocês, no planeta da Terra? Aí disse assim, né? A gente mataram ele. E aí fica uma interrogação. Uma interrogação. O homem é tão miserável que uma vez, aleluia, alguém fez uma pergunta para o homem aqui na terra: Jesus vai voltar. E o homem, por ser cruel, ele diz assim: se Jesus vier, dessa vez eu vou dar um tiro de canhão nele. E aí muitas pessoas perguntam pra gente, pra gente mostrar, aleluia, Jesus, a eficácia de Jesus, a existência de Jesus. A gente, na Bíblia, amparado pela Escritura, temos mil e umas provas que Deus existe, que Jesus, aleluia, ressuscitou, está vivo. Mas mesmo assim, um homem tão ignorante, tão jactancioso, tão arrogante, que ainda mesmo assim diz: eu não creio. Eu não creio. A gente tem mil e umas provas que Deus existe, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Mas mesmo assim a incredulidade é tão grande. E pelo homem, pelo pecado do mundo, agora nasceu-se Jesus, que vai, aleluia, tirar o pecado do mundo. Jesus, aleluia, agora Ele abundou sobre muitos, aleluia, pecados. E Jesus era necessário passar pela forma humana. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus ele era 100% Deus. Jesus ele era 100% homem. Para quê? Porque se um dia alguém disser, se Jesus não viesse aqui na terra e não morresse por nós, quem sabe o homem hoje tinha desculpa para dizer: ah, eu quero ver se Jesus fosse aqui para a terra, ele ia aguentar a opressão, o sistema daqui da terra. Jesus inventou o maior sistema, o sistema de Romas, aonde, aleluia, as pessoas eram mortas simplesmente por servir o verdadeiro Deus. E Jesus passou por esse sistema. E Jesus, aleluia, sofreu o que nós sofremos. Jesus derramou o seu suor trabalhando como o homem trabalha. Jesus, aleluia, tem uma família como a gente tem uma família. Jesus, aleluia, foi perseguido
sentiu dor. Glória a Deus. Jesus sentiu até a sensação de abandono. Tudo isso Jesus sentiu. Glória a Deus. O homem não pode dizer mais nada. Jesus disse tudo isso e ainda disse: eis, eu venci o mundo. Você vencerá também. No mundo, sei, terá muita aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia! Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu nem teria dito, disse Jesus. Glória a Deus. Jesus, meus amados, ele agora, ele veio para rasgar o véu ele se rasga. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Lembra da frase que Jesus, quando estava na cruz pendurado no Calvário, aleluia, antes de morrer, Jesus disse assim: Tetelestai, aleluia, dizendo assim, traduzido em português: você está livre, você está livre, aleluia. O homem vive preso na cachaça, o homem vive preso nas drogas, o homem vive preso na prostituição, o homem vive preso na lama. Se ele quiser, porque, aleluia, Jesus disse: nós estamos livres para adorar a Deus, aleluia. Em vez disso, aleluia, hoje muitas pessoas colocam desculpa para não ir para a casa do Senhor, aleluia. Tem pessoas que vivem doença, é assim, dor nos ossos, dor na carne, dor de cabeça, dor de dente, aleluia, dor de gripe, aleluia. Eu me lembro que no tempo, aleluia, que quando minha mãe levava para a igreja, quando eu era criança, só tinha um motivo para a gente não ir para a igreja: se não tivesse jeito de andar, aleluia. Às vezes a gente ia pendurado da nossa mãe ou do nosso irmão ali, nós ia para a igreja. Aleluia, Senhor Jesus. As pessoas que não servem a Deus hoje é porque não tem nem desejo de ser salvo. Olhe por mim, pastor, isso não garante você ser salvo. Eu vi pregação no YouTube, isso não te salva. O que te salva é a obediência. Sofonias capítulo 2, aleluia, diz assim: congregai todos os moradores da terra. Você ouviu nossos pregadores no YouTube dizendo que não era necessário você congregar. Agora você está fraco, vencido, derrotado. Mas, aleluia, Jesus te chama mais outra vez. Jesus nessa noite te insiste e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já está voltando. Jesus está voltando. Daqui a pouco, aleluia, vai se ouvir a notícia no rádio, na televisão, nas redes sociais. Aleluia, sumiu um povo barulhento, sumiu um povo barulhento, aquele que dava glória, aquele que gritava no microfone, sumiram, aleluia. Vai ter desespero aqui na terra, vai ter tristeza, vai ter ranger de dente, vai ter choro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que não vão ter aflição. Aí eu não esteja de bom ânimo. Eu sei que você está passando por uma luta travada, eu sei que é difícil vir para a igreja, mas aleluia, vem assim mesmo. Se não der para andar,
vinha se arrastando, mas venha para a casa do Senhor. E o texto, ele nos revela que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo homem saíste o pecado do mundo. A gente, aleluia, lá em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, 39, e Deus tem uma palavra para nós. Hebreus 10, no versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Aleluia! E sabe, você pode me chamar de louco, desquilibrado, maluco, eu sei disso, tem mais nome para você me dizer. Aí você fala que nós somos, que nós é. Mas Jesus diz assim: louco esse hoje, que dá até hoje, 28 de outubro, de novembro, setembro? 28 de setembro, obrigado Davi Maltês. 28 de setembro, domingo de 2025. Se hoje eu te pedi a tua alma, para que tu tem preparado? Se hoje eu pedi a tua alma, meus amados e amadas ouvintes do Senhor, eu fico imaginando o Senhor, se o Senhor Jesus voltar hoje, tem pessoas que estão fazendo um plano. Não, eu vou se consertar, eu vou aceitar Jesus para o ano. Quando chegar para o ano não tem mais jeito, o tempo se foi. Hoje eu pude contemplar um pouquinho de oportunidade que gastei e foi embora. Hoje fui fazer uma prova do REDA. Estava programado para o dia de hoje, 28 de setembro. E por conta de 3 minutinhos para chegar atrasado, eu não pude fazer a prova. Me deu uma tristeza, me dá uma vontade de chorar, dá uma vontade de rasgar por dentro, porque eu perdi a oportunidade de, por causa de 3 minutos, eu perdi a oportunidade de fazer a prova. Não somente eu, e algumas pessoas que ficaram lá de fora, tristes, se lamentando. Tem pessoas que se aborreceu, xingou, ameaçou, mas não adianta nada. O portão já estava com o cadeado batido e ninguém podia atravessar para o outro lado do portão. E aí eu fico olhando que a prova estava marcada para fechar o portão 15 para as 2 da tarde. Acordei, aleluia, tive a manhã toda para eu sair de casa e chegar 2 horas atrás, aleluia, adiantado. É melhor chegar 2 horas adiantado que 1 minuto, 2 minutos, como 3 minutos atrasado. E aí, meus amados, eu fico olhando o tempo de Deus. Desde quanto tempo Deus está dizendo, antes de eu nascer, Deus já usou um pregador, uma pregadora para dizer que Jesus está voltando e que os tempos estão próximos. E até hoje, você abusou da oportunidade de Deus, do tempo kairos, tempo oportuno. O homem, aleluia, deu esse tempo todo, assim como foi no dia de Noé, que comia. As pessoas não comem hoje não?
come, né? Bebia, as pessoas não bebem hoje não. Casava, hoje não está assim? E dava-se casamento. Casava e dava casamento. Pessoas que casam hoje, se separam, já está com outro casamento marcado amanhã, né? Casava e se dava-se casamento. Mas as pessoas riam, zombavam e diziam: tá maluco, Noé? O dilúvio já tem 10 mil anos que não cai um fio de água na terra, Noé. E nada que esse dilúvio chegar, Noé, tá maluco, tá doido? Alguns historiadores apontam que algumas pessoas que não estão interessadas em ir para o céu, ou para entrar na arca, para se livrar do dilúvio, tem pessoas que estão seduzindo os filhos de quem? De Noé. Dizendo para os filhos de Noé largar, que o pai dele estava doido. Quantos adolescentes no colégio e esses maus conselhos? E a pastora Selma leu o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. E quantas pessoas estão seguindo o conselho do ímpio? Não é? Você está maluco? Seu pai está maluco? Largue seu pai aí sozinho, vai aproveitar. Tem muitas mulheres, tem muita cerveja, bebida, não existia cerveja naquela época, mas se servia bebidas com álcool, bebidas alcoólicas. E ali chamavam os jovens: vamos, aproveita a sua juventude, aproveita a sua juventude. Quer dizer que hoje no sistema do colégio, os seus colegas, ele diz que você dentro da casa do Senhor está perdendo tempo, e lá fora é que está ganhando tempo. Olha como Satanás é mentiroso, olha como Satanás é sagaz, é astuto. Ele diz que a gente que está na casa do Senhor está perdendo tempo. Mas, meus amados, o tempo cairó de Deus vai passar. Assim como foi aquela porta do rega que não deixou eu entrar, assim também naquele grande dia, quando de repente Jesus voltar, aí não é tarde mais. Não espere para ver, não. Aproveita. Aleluia. Que é limpo, limpe-se mais. Que é surdo, jure-se mais ainda. Porque naquele dia, Jesus não vai tomar ninguém como inocente. Aleluia. Tem pessoas que acham que quando Jesus voltar, vai ter chance, vai ter oportunidade. Não vai ter para aqueles que moram no Brasil, na América, aleluia, nos Estados Unidos, aleluia, nos países onde a igreja, aleluia, foi expandida. E hoje, né, nem parece mais que teve ali o início da igreja de Cristo. Austrália, os países, Holanda, Inglaterra, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus amados, Deus está me chamando aqui para despertar você. Se Jesus voltar hoje, você não terá mais outra oportunidade, porque Jesus fez uma promessa lá com Israel. A Bíblia que diz, não é eu. Ah, pastor, não está escrito, lá no Google, que você vai ver lá. A promessa que Deus fez foi para Israel. Não foi para nós brasileiros. Não foi para nós, aleluia, que está na África. Aleluia, porque o Evangelho de Cristo já chegou aí. O Evangelho de Cristo já chegou na América, na Europa toda. Chegou em alguns lugares da Ásia. Aleluia, até na Coreia do Norte.
aonde é proibido falar uma mensagem dessa. Aleluia, levar uma Bíblia dessa, você será preso. Aleluia. Aleluia, da Coreia do Norte. Se tu levar uma Bíblia dessa, você será preso como traficante de Bíblia. Até a sua terceira ou quarta geração pagará pelo preço que você fizer de levar uma Bíblia dessa para um país desse. E hoje você que para no Brasil, aleluia, estamos parados pela lei de liberdade religiosa. E aí você tem a oportunidade, perto de sua casa, de ouvir essa mensagem que Jesus está voltando. Aleluia! E que somente só vai ser salvo que fizeram aliança com Jesus. João 14,6. João 14,6. Tem muitas pessoas que estão mentindo por aí que todos os caminhos levam ao céu, que todo caminho leva a Deus. Mentira de Satanás. Aleluia. João 14,6 diz: Jesus, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, ninguém terá salvação por Jesus Cristo. A gente só tem salvo pela fé. É pela fé, a fé que nos salva. A fé em Cristo Jesus. A fé em Jeová. Aleluia. Não somente Javé, não somente Jeová. Aleluia. Se você rejeitar o Filho, automaticamente já rejeitou o Pai. Tem pessoas que, eu amo Javé, mas Jesus não. Jesus é um homem qualquer. Jesus não foi um homem qualquer. Jesus é a salvação. Jesus é a vida. Nessa noite eu não vim pregar de si mesmo. Eu não vim pregar dízimo. Eu não vim pregar oferta. Eu não vim pregar sobre roupa. Que roupa você vai usar? Mas eu vim pregar, aleluia, aleluia, a mensagem cristocênica, a mensagem que é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu vim pregar Jesus Cristo. Aleluia, você que está ouvindo em sua casa, eu vim trazer Jesus Cristo para você. Eu vim falar sobre Jesus Cristo. Eu vim falar sobre o único caminho, a única salvação, aleluia, que pode salvar a tua alma do fogo do inferno. Você não aguenta nem queimar o dedo no fogão, nem queimar o dedo no isqueiro. E agora você está dizendo que aguenta ir para o inferno, que lá no inferno vai ter mulheres, aleluia, no inferno, do jeito que tu quer. E lá no inferno vai ter bebidas, drogas, aleluia, da maneira que você quer. É mentira de Satanás, é mais um golpe que Satanás quer dar. E você desperta, aleluia, desperta, desperta. Somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, aleluia, eu finalizo agradecendo a Deus por essa oportunidade que eu tive nessa noite, amém? E nessa noite quero orar por você, meus amados. Vamos ficar em pé nessa noite. Aonde estiver ouvindo e quiser fazer uma aliança com Deus nessa noite, cai do Senhor Jesus Cristo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Está, meu Pai, teu filho nessa noite. A tua filha recebeu nessa noite, Pai. Está ouviu essa palavra. Senhor, se pelas redes sociais alguém ouvir essa mensagem, que o Senhor possa, meu Pai, libertar essa pessoa, fazer aliança, dizendo: ó Senhor Jeová, em nome de Jesus Cristo, perdoa todos os meus pecados, apague meu nome no livro da morte, escreva meu nome no livro da vida. Senhor Deus, salve, Pai, salve essa alma que está perdida. Senhor Deus, que muito filho de Abraão perdido aí fora. Senhor Deus querido, o Senhor está voltando, e o tempo da oportunidade está acabando, Senhor. Oh, meu Deus querido, muitas igrejas, meu Pai, se encontram vazias, Senhor Deus querido. Prova, Senhor Deus querido, com amor de muito se esperaria, como diz a tua palavra, ou está se esperando mesmo. Meu Deus querido, coloque mais amor no nosso coração, coloque mais amor. Espírito Santo, me abraça, Espírito Santo, aleluia, e conduzir
este momento, Senhor Deus. Eu oro, Pai, por este bairro, por esta rua, por esta comunidade. Abençoa, Pai, esta comunidade. Repreenda todos os espíritos malignos que atuam aqui por perto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abençoando esse lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Jesus Cristo. Estende sua mão em forma de bênção apostólica. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje para você que crê. Amém. Mas graças